Os Estados Unidos já estão gastando 40% a mais do que eles arrecadam. E segundo um dos maiores investidores da história, isso está levando a economia para um infarto fiscal. Abre aspas, é como placa entupindo as artérias. Os pagamentos da dívida estão comprimindo o sistema até parar. Quem diz isso é ninguém mais, ninguém menos do que Ray Dalio, fundador da Bridgewater, o maior hedge fund do mundo e uma das vozes mais respeitadas da história do mercado. E olha só como essa história é curiosa. Ray Dalio esteve em Washington se reunindo com líderes dos dois partidos e ouviu a mesma coisa. O déficit americano precisa cair para 3% do PIB, e isso só é possível com corte de gastos e aumento de impostos. Porém, o que ele escutou também é que nenhum político atualmente pode dizer isso em público, pois seria destruído eleitoralmente. Hoje o sistema vive de promessas impossíveis. Nunca vou subir seus impostos, nunca vou cortar seus benefícios. Quem diz a verdade simplesmente perde a eleição. Enquanto isso, o Tesouro deve emitir mais 12 trilhões de dólares em títulos só no próximo ano. Ray Dalio propôs então uma solução em três frentes: cortar gastos em 4% do PIB, aumentar a arrecadação no mesmo nível e reduzir juros reais em apenas 1 ponto percentual. Uma proposta que não é fundamentalmente teórica, afinal já funcionou nos anos 90 com Bill Clinton. Segundo Ray Dalio, se o ajuste for feito agora, os juros caem, a confiança volta e a crise é evitada. Porém, o obstáculo político é enorme. Ele diz: meu medo é que não vamos fazer os cortes necessários por razões ideológicas. E o tempo tá acabando. Sem coragem para agir em cima do problema, o governo apela ao truque mais antigo da política fiscal: desvaloriza a moeda e baixa os juros reais. Por quê? Porque simplesmente é a forma mais silenciosa de lidar com a dívida fora de controle. Com juros mais baixos, a dívida pesa menos. Com a moeda mais fraca, o PIB nominal sobe. Dessa forma, o governo paga o que deve com uma moeda que vale menos. Assim como as placas de gordura causam infarto, o excesso da dívida sufoca o orçamento até a economia travar. Parece ser uma estratégia inofensiva, mas o custo é de todos e quase ninguém percebe. Afinal, enquanto o dólar derrete, os ativos não param de subir. Enquanto isso, o Congresso aprovou mais gastos. A gente não tá falando do Brasil, estamos falando dos Estados Unidos. Mais 3,4 trilhões de dólares em dívida nos próximos anos. Se os investidores, especialmente estrangeiros, perderem a confiança, os juros explodem, o sistema trava e o trauma se espalha. China e Japão, as duas economias que seguram trilhões de dólares em treasuries, podem puxar esse gatilho. Em abril foi o primeiro aviso, o mercado começou a dizer chega. Se esses dois países começarem a perceber que os Estados Unidos não têm controle fiscal, eles podem começar a vender, derrubando então o preço dos títulos e forçando o Tesouro Americano a pagar taxas maiores para se refinanciar, gerando a partir daí um grande efeito dominó global. Sobre como proteger o portfólio, Ray Dalio não deu call, mas fez uma declaração bem interessante num podcast recentemente. Ele disse: se eu estivesse otimizando a minha carteira, eu teria 15% em ouro e Bitcoin. Esses ativos para ele são proteção real num sistema onde o dinheiro está sendo diluído em silêncio. Será que os ganhos de produtividade através da inteligência artificial serão suficientes para corrigir a trajetória da dívida americana, ou veremos algo pior acontecendo em breve?